Casão, Hum. o Fluminense depende demais do Cano e o Fluminense estaria virando o fio e, mais uma vez, vai para as costas do Fernando Diniz, que na hora do vamos ver não deu certo? Não, assim, vamos lá. Primeiro, eu gosto do trabalho do Diniz. Eu gosto. Também. Mas não acho muito longe de ser aquilo que ultimamente as pessoas estavam falando. Muito longe. Nem se cogitar para uma seleção brasileira. Eu acho muito longe. Por que eu acho muito longe? Porque o trabalho dele até hoje está acontecendo novamente, tem um prazo de validade. O trabalho dele é bonito, o time joga bem, vai indo, dá espetáculo, ganha, de repente, para tudo. Para de fazer gol, para o toque, para o encanto, para a beleza, começa a ter falha, começa a ter buraco na defesa, não fica mais compacto, perde a organização. Esse é o trabalho que o Diniz faz. Então, a questão, eu não jogo nas costas dele. Não dá para jogar nas costas de alguém. Mas algumas coisas você tem que afirmar, porque tem um histórico aí. Isso está acontecendo com o Fluminense, eu até escrevi outro dia, me parece, é muito semelhante com o que aconteceu com o São Paulo, no 2020. A diferença é que o São Paulo estava em primeiro lugar, com 7 pontos de diferença. Ele teve aquela briga feia com o Tietê, em campo, que tentaram passar um pano, já está resolvido, não está até hoje. O Tietê não gostou, não gosta até hoje, qualquer entrevista ele fala, não foi legal, não gostei, a família dele também não gostou, e tudo mais. Dali em diante, o time do São Paulo despencou, foi atropelado pelo Internacional, como o Fluminense foi atropelado pelo América de Minas, no domingo, e começou a despencar. E o Fluminense era aquele que estava todo mundo, vai disputar com o Palmeiras. Se o Palmeiras perder, o Fluminense encosta. Agora, nem entre os 4 está despencando. Está despencando. E uma coisa que eu não gosto no Diniz é o seguinte, fora esse prazo de validade, que eu não sei o que acontece, mas acontece, eu não sei o porquê, é o seguinte, primeiro, ele não assume os erros dele e fica tentando sempre limpar a barra de algum jogador importante para ele no time. O Felipe Melo está sendo o Daniel Alves da vez. O Felipe Melo está sendo o Daniel Alves dele, o Daniel Alves do São Paulo é o Felipe Melo no Fluminense. Todos os jogos que ele colocou o Felipe Melo, ou no meio do caminho, no meio do jogo, zagueiro, ou saindo jogando, o Fluminense perdeu com o Felipe Melo falhando. E toda a entrevista depois, ele minimizava os fatos, aliviava o Felipe Melo e desviava o assunto. Por quê? Não assume, ele não assume que está errando em colocar o Felipe Melo de zagueiro. Está errando, está todo mundo vendo, não é só eu que estou falando, não. Você pode procurar matérias aí, torcedores do Fluminense, é a mesma coisa. Então ele teima algumas vezes com alguns caras e não assume o erro. E aí começa a atrapalhar o grupo. O Daniel Alves, eu fiz vários jogos do São Paulo na sequência. Teve um jogo com o Atlético Paranaense que o time estava mal, mas o Daniel Alves jogando mal, ele fez 5 alterações e não tirou o Daniel Alves. Dali em diante, vários jogadores começaram a ficar com a cara amarrada, não estavam gostando de sair, porque ele não tirava o Daniel Alves. E com o Felipe Melo é a mesma coisa.